Olá amigos, este é o canal Esporte Total Momentos Emocionantes trazendo mais uma informação interessante para você. Hoje vamos falar do automobilismo com a Fórmula 1. Vou trazer aqui uma análise interessante sobre como Alex Albon da Williams bateu uma série de carros mais rápido para ser o destaque do dia no GP do Canadá. Como ele fez isso? Vamos explicar usando gráficos e palavras de quem entende do assunto. Este é o assunto de hoje. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos. Todo mundo tem um grupo de Fórmula 1 que participa, certo? E se você puder e quiser, segue nosso Pix também, onde você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Acesse nosso site também www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, motociclismo e claro, Fórmula 1. E não esqueça de acessar o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que em semana de corrida, criamos o link relacionado no site com todas as informações e atualizações sobre a corrida, bem como as transmissões ao vivo do nosso canal. Então fique ligado. E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 11 idiomas. Vamos às informações de hoje. Albon foi incrível, bateu uma série de carros mais rápidos no Canadá para selar o melhor resultado da Williams em 2 anos. Mas como? O piloto da Williams foi um dos destaques no GP do Canadá, estabelecendo o melhor tempo de todos no Q2 da classificação, antes de correr de nono no grid para P7 na bandeira quadriculada, que não é apenas o melhor resultado da Williams no ano, mas seu melhor resultado desde que George Russell marcou o segundo lugar no GP da Bélgica de 2021, afetado pela chuva. A corrida em Montreal contou com nada menos que 7 variações na estratégia de pneus, com a maioria apresentando os pneus médios e duros. 16 pilotos optaram por largar nos médios, com todos, exceto Albon e ambas as Ferraris, completando uma estratégia de 2 paradas, como mostra o gráfico em anexo. Mas foram os ganhos sobre os pilotos da McLaren e Ocon que fizeram a diferença entre não pontuar e aqueles 6 pontos cruciais para Albon. O circuito Gilles Villeneuve tem um detalhe interessante: um piloto perde menos tempo nos boxes aqui do que em qualquer outra corrida, o que significa que os estrategistas das equipes são mais propensas a considerar pit stops adicionais se estiver próximo entre as estratégias. No entanto, um alto limite de ultrapassagem combinado com a baixa degradação dos pneus dificultam as ultrapassagens, levando as equipes a procurar encontrar ar limpo para seus pilotos, e em seguida, manter a posição de pista. Na volta 12, quando Russell colidiu com o muro na saída da curva 9, o safety car foi acionado, o que permitiu que todos os pilotos fizessem um pit stop e perdessem ainda menos tempo do que o normal. Isso imediatamente levou uma série de equipes a se comprometerem com a estratégia de 2 paradas, que até então tinha um tempo de corrida muito semelhante à estratégia ideal de uma parada. Veja o segundo gráfico em anexo. O gráfico mostra corridas aéreas livres sem influência do tráfego ou do ritmo do carro. Ele simplesmente mostra a diferença no tempo de corrida através da seleção de pneus e da volta de pit stop. Ele mostra a estratégia de pneus completada por Albon, azul, e Ocon, rosa, versus o ótimo pós-corrida, vermelho. O gráfico mostraria uma linha horizontal plana se um piloto completasse o mesmo tempo de volta a cada volta. Mover-se para cima mostra uma volta mais rápida do que esta volta média e a queda acentuada para baixo representa um pit stop. Dos 16 pilotos que largaram com o pneu médio, todos, com exceção das 2 Ferraris, optaram por parar sob este safety car e, portanto, pareciam prontos para completar a corrida em uma estratégia de 2 paradas. Na relargada do safety car, Albon estava em P12 com, além de Hülkenberg, carros mais rápidos à sua frente. Isso significava que completara a mesma estratégia, pois era improvável que eles ganhassem posições e o colocassem nos pontos. Então, em vez disso, a Williams disse a Albon que queria que ele corresse até o final da corrida com os pneus que ele havia acabado de usar, um stint de mais de 40 voltas. Albon admitiu depois que achou que a equipe estava louca para tentar, mas mesmo assim,
Inicialmente no trânsito pós-safety car, ele começou a controlar seu ritmo na tentativa de fazê-lo funcionar. Mas na Fórmula 1, a loucura às vezes funciona. Como pode ser visto no gráfico acima, com a linha azul arqueando para baixo em direção ao final, esperava-se que a degradação fosse significativa no final do stint. Portanto, Albon controlou o ritmo no início, a fim de tentar ter mais aderência disponível no final. E deu certo. O terceiro gráfico em anexo mostra os tempos de volta corrigidos pelo combustível para Albon e Ocon após o safety car até o final da corrida. Isso mostra claramente que os tempos de volta rápida que Ocon estava colocando após o safety car, por volta das voltas 20 a 25, rapidamente se aproximam dos tempos de volta de Albon. Quando Ocon volta aos boxes na volta 36 e surge no ar livre, ele é novamente muito mais rápido, até que ele pega Russell e Albon novamente na volta 48. Enquanto isso, Albon controlava o ritmo para um tempo de volta praticamente consistente durante todo o tempo. Isso permitiu que ele tivesse a vida útil dos pneus e o ritmo para defender nos estágios finais da corrida de carros mais rápidos. O carro da Williams também era ideal para defender no circuito de Montreal. Algumas grandes atualizações, um pacote de baixo downforce e uma nova unidade de potência permitiram a Albon uma velocidade de reta superior em comparação com seus rivais. O quarto gráfico em anexo mostra as velocidades máximas para Albon e Ocon. Além disso, Albon utilizou os modos de unidade de potência para se defender na reta traseira até a chicane final, usando a implantação da bateria nesta reta e economizando algum uso de bateria em outras áreas das quais eles se sentiam seguros para se defender. Portanto, apesar de outros serem mais rápidos na volta, a velocidade de Albon na reta final permitiu que ele defendesse e segurasse P7 até a bandeirada, mesmo com pneus muito velhos. Completar um pit stop a menos para ganhar posição na pista, combinado com boa velocidade de reta e forte defesa, ganhou 4 posições sobre Ocon, tanto McLaren quanto Valtteri Bottas, em comparação com completar a mesma estratégia de 2 paradas que outros. Esta análise é da ex-chefe de estratégia de corrida da Aston Martin, a Bernie Collins. Era isso por hoje, muita informação para você já sabe, encontra aqui no nosso canal Esporte Total momentos emocionantes. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de automobilismo. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.